A paz do Senhor Jesus aos meus amados amigos e irmãos. É um momento assim ímpar, que nós temos para louvar e para engrandecer, magnificar o nome do nosso Deus. Ele que vive e reina para todos sempre. Amém? É um momento assim que nós tiramos para adorar o nosso Deus e para colocar a nossa vida diante do altar desse Deus que tem operado tantas bênçãos nas nossas vidas. Nós podemos estar colocando aí os nossos corações em Cristo e falando com Deus a respeito de todas as suas bênçãos inefáveis para cada um de nós. Amém? Então quero convidar a você para a gente estar orando, para a gente estar clamando, colocando a nossa vida no altar e falando com o nosso Deus a respeito de tudo que Ele tem para conosco. Amém? Eu sou o pastor Carlos Salles. Nós estamos aí na programação Socorro de Deus, a programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Quero trabalhar com os amados irmãos sobre o texto de 2 Crônicas 7,14. Amém? Nós vamos estar colocando a nossa vida diante do Senhor em oração. Logo após nós estaremos fazendo menção do texto de 2 Crônicas 7,14. Amém? Eu quero contigo nós estarmos aí buscando ao Senhor e falando com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a respeito de tudo que Ele tem para conosco, Ele tem bênçãos para cada um de nós. Nós só podemos agradecê-lo, por essas bênçãos, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos alegramos, ó Pai, pelas Tuas mãos potentes. Nós nos alegramos, ó Pai, porque nós temos o Senhor como cuidador, aquele que tem nos amparado, aquele que coloca os seus anjos acampados ao nosso redor, e nós só podemos, ó Pai, agradecer a Ti. Nós agradecemos pela data desse dia, sendo esse dia 1º de janeiro, nós agradecemos ao Senhor pelo Teu grande amor, pelo Teu grande poder. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado, Senhor, dos Teus filhos. E nós clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor continue cuidando. Cuida, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, daqueles que têm, Senhor Deus, se esforçado, Senhor Deus, para estar na Tua presença, buscado a Tua face, Pai. Deus, dirigido as suas orações a Ti, Pai. Clamado, Senhor Deus, pelos Seus filhos, pelas suas famílias, ó Pai. Assim, ó Deus, nós clamamos, ó Pai. Assim, Senhor, nós colocamos do Senhor, diante do Senhor. Toma a criança, toma o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião, a anciã. Esteja, Senhor Deus, cuidando, Senhor Deus, dos casais, de namorados. Também, Senhor Deus, de noivos. Aqueles que já contraíram matrimônio, que o Senhor venha, Senhor Deus, com Tuas mãos potentes, ó Pai. Fluir, Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um deles, Pai. Que haja, Senhor Deus, bênçãos, ó Pai, sobre os Teus filhos. Que haja transformação, Senhor Deus, que haja o brilho, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito, ó Pai. Da saúde, Senhor Deus, aquele que tem enfrentado, Senhor Deus, situações difíceis, ó Pai. Que tem chorado diante da Tua presença, Senhor Deus, que tem sido desenganado, Senhor Deus, pelos médicos. E a tristeza tomou todo o seu ser, tomou toda a sua casa, toda a sua família, mas o Senhor tem a última palavra para nós, ó Deus. E a gente tem lido na Tua palavra em Lucas capítulo 1, versículo 37. Não é impossível, não há, Senhor Deus, aleluia, impossível para o Senhor. Tudo nós podemos em Ti, conforme diz o apóstolo Paulo, tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, Pai amado, Pai querido, olha, Senhor Deus, para os Teus filhos. Olha para as Tuas filhas, ó Pai. Deus, toma, Senhor Deus, aqueles que estão nos hospitais, ó Pai. No coma, na UTI, Senhor Deus. Deus de Israel,
nos leitos, ó Pai, no CTI, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, da saúde, ó Pai, tirador, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, ministra sobre eles, ó Pai, o alívio de suas dores, ó Pai, cura, Pai, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é o nosso socorro, Pai. O Senhor é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente, Senhor Deus, na hora da angústia. Tua palavra diz, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que estão, ou pensam que estão sozinhos, Senhor Deus, o Senhor faz com que o solitário habite em família. Cuide, Senhor Deus, das senhoras, dos senhores, ó Pai, que já criaram as suas famílias, ó Pai, e estão, Senhor Deus, pensando que estão sós. Mas o Senhor, ó Pai, tem guardado, o Senhor tem protegido. Guarda, Senhor Deus, ministra, Senhor Deus, sobre a vida, Senhor Deus, das crianças que foram colocadas no orfanato, ó Pai. Muitos, ó Pai, têm sofrido maus tratos, ó Pai, abusos, ó Pai, mas o Senhor, ó Deus, tem dito, Pai, no Salmo 27:10, ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu, o Senhor, não o abandonarei. Abraça, Pai, cuida. Eu te peço encarecidamente, Pai, em nome de Jesus, Pai. Cuida, Senhor Deus, da cidade do Rio de Janeiro, ó Pai. Cuida, Senhor Deus, da localidade, Senhor Deus, onde moramos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toma, Senhor Deus, Cascadura, Fazenda da Bica, Pai, Leme de Brito. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em Morro do Campinho, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, Madureira, Senhor Deus, ó Deus, toma, Senhor Deus, Encantado, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, Quintino, Bocaiúva, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor Deus, tomando, ó Pai, todos os arredores, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, faça, Senhor Deus, a brilhantar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a Tua presença, a presença do Teu Santo Espírito, ó Pai, coloca por terra, Senhor Deus, todo o céu de bronze, ó Pai, e faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos, ó Pai, na Tua graça, no Teu conhecimento, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem ministrado. Eu louvo, engrandeço, magnifico o nome do nosso Deus, que tem, Senhor Deus, feito infinitamente mais, e que Ele venha com seu carinho, com seu amor, com seu sobrenatural sobre a minha vida, sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? E eu quero estar contigo, e nós vamos aí buscar ao Senhor, segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que vai dizer assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trabalhar contigo nesse texto, quero buscar ao Senhor juntamente com você, para nós estarmos aí nos enchendo da presença do grandioso Deus de Israel, amém? Seja bênção esse tempo que nós temos tirado para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome, dado no contexto da dedicação do templo por Salomão, este versículo captura a essência da resposta de Deus à oração sincera e ao arrependimento do seu povo, mensagem poderosa e edificante para as nossas vidas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O contexto da promessa de Deus para entender plenamente a profundidade de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nós precisamos primeiro olhar para o contexto em que essa promessa ela foi dada. Este versículo faz parte da resposta de Deus à oração de Salomão, logo após a dedicação do templo de Jerusalém. Salomão havia pedido a Deus que seu nome estivesse sempre naquele lugar, e que ele ouvisse as orações feitas em direção ao templo, em resposta
Deus aparece a Salomão e diz que ele ouvirá as orações do seu povo, mas com uma condição: o povo deve voltar-se para Deus em humildade, em oração e em arrependimento. Nós precisamos entender, meu amado irmão e irmã, que quando nós nos voltamos para Deus, voltar para Ele com humildade, arrepender-nos, porque muitas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, a gente tem clamado, a gente tem sofrido, mas a gente não se arrepende. A gente esquece de ter comunhão com Deus, a gente esquece de buscar a sua face. Há requisitos para que Deus venha entrar totalmente em nossas vidas, porque a palavra do Senhor vai dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, nós devemos buscar a face do Senhor, nós devemos buscar ter comunhão com o nosso Deus, nos apresentar a Deus e dizer: Deus, olha, há uma necessidade muito grande da minha parte de buscar a tua face, entregar ao Senhor. Então, nesse contexto, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, não é apenas uma promessa, é um chamado de Deus ao arrependimento e à restauração. O povo de Israel, como povo de Deus, muitas vezes se desviava de seus caminhos, caindo em pecado e idolatria. No entanto, Deus, em sua misericórdia, sempre oferece um caminho de volta. Ele não apenas ouve, mas está pronto para perdoar e restaurar. Esta promessa revela a disposição de Deus de curar, não apenas espiritualmente, mas também fisicamente, trazendo restauração para a terra e para a vida do seu povo. Nós temos vivido momentos difíceis, momentos que têm tirado a paz de muitas pessoas. Pessoas têm passado por momentos delicadíssimos. Quantas mães têm chorado pelas mortes de seus filhos? Nós precisamos entender que Deus tem para a minha vida, Deus tem para a tua vida algo que nós precisamos entender. Nós precisamos nos predispor em servir ao Senhor, em colocar a nossa vida no altar do nosso Deus. Nós precisamos clamar, nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos desse Senhor que tudo pode. Então, que venhamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Amém? Então, se o meu povo se humilhar, o caminho da humildade, o primeiro passo em 2 Crônicas 7:14 é a humildade. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar-se diante de Deus, é reconhecer a nossa total dependência dele. É admitir que sem Deus somos incapazes de viver uma vida de justiça e de nos libertar de nossos pecados no mundo atual. A humildade muitas vezes é vista como fraqueza, mas no reino de Deus ela é o primeiro passo para a verdadeira força. Então, a gente tem olhado e visto através das Sagradas Escrituras, o apóstolo Paulo, ele diz que orou 3 vezes ao Senhor para que lhe tirasse o espinho da carne. E Deus fala ao apóstolo Paulo, diz assim, que o meu poder ele se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que Deus entre em nossas vidas com poder e grande glória. Ele salvará tanto a nós conforme a nossa família, assim como Josué disse ao povo de Israel no passado:
Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos decidir pelos nossos filhos, nós precisamos decidir pela nossa família, falar: eu e minha casa, eu o chefe da casa, eu o cabeça da casa, eu decido que serviremos ao Senhor. Enquanto todos estiverem sob o domínio do Pai, servirão ao Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos colocar isso no nosso coração. Então, humilhar-se diante de Deus significa abandonar o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, significa reconhecer que nossas melhores tentativas de viver sem Ele são insuficientes. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que alcançaram a graça de Deus porque se humilharam. Pense em Davi, que após pecar gravemente escreveu o Salmo 51, um clamor por misericórdia baseado em seu arrependimento profundo, a sua disposição de reconhecer seu erro diante de Deus. Deus resiste aos soberbos e dá graças aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. Isso nos mostra que a humildade é o terreno onde o perdão e a restauração começam. Quando nos humilhamos diante de Deus, abrimos as portas para a sua graça operar em nossas vidas. No entanto, essa humildade deve ser genuína, pois Deus conhece nossos corações. Não se trata de palavras ou rituais vazios, mas de uma transformação interna, onde colocamos Deus no centro de nossas vidas. Então, reconhecer a soberania de Deus, buscar a sua presença, faz com que nós venhamos receber o socorro dele nos momentos mais difíceis de nossa caminhada. O salmista, ele chega a dizer: olho para os montes, e ele faz uma pergunta: de onde me vem o meu socorro? Ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Amém? Então, nosso socorro, ele vem do Senhor. Nosso socorro vem de Deus, que fez o céu, que fez a terra. Então, diz mais no próximo tópico aqui. Diz assim: orar é buscar a minha face. O poder da oração e da intimidade com Deus. O segundo aspecto da passagem é orar, buscar a face do Senhor. A oração é mais do que simplesmente pedir coisas a Deus. É uma forma de relacionamento e intimidade com Ele. Quando Deus nos chama a orar e buscar a sua face, Ele está nos chamando para um relacionamento mais profundo. Buscar a face de Deus significa desejá-lo acima de tudo, buscar a sua presença em nossas vidas e não apenas suas bênçãos. É reconhecer que a nossa maior necessidade é o próprio Deus e não apenas o que Ele pode nos dar. Então, em nome de Jesus Cristo, quando nós temos o Deus e não simplesmente as suas bênçãos, onde quer que nós estejamos, a sua companhia, as suas mãos potentes, o seu grande poder, a maravilhosa presença dele está conosco. Então, em nome de Jesus Cristo, busca um relacionamento com o Senhor. Amém? Outro ponto a destacar em nossa busca sobre 2 Crônicas, capítulo 7, 14, é que a oração eficaz não é uma fórmula, mas nasce de um coração quebrantado, que anseia por Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O foco da nossa busca deve ser a presença de Deus, seu caráter e sua vontade para as nossas vidas. Quando fazemos isso, Ele promete responder com a graça e a misericórdia. Buscar a face de Deus também implica em abrir mão de distrações e ídolos
que competem com a nossa atenção, por nossa atenção. Muitas vezes colocamos outras coisas no lugar de Deus. Nossos empregos, relacionamentos, posses. Mas Deus nos chama a buscar a sua face acima de tudo. Quando o buscamos com sinceridade, Ele nos promete que encontraremos, conforme diz Jeremias, capítulo 29, 13. O pai e o filho perdido. Amém? Nós estamos falando de uma passagem que está em Lucas, do filho pródigo. Imagine um filho que se afasta de casa, ignorando os conselhos do pai e buscando uma vida de prazeres mundanos. Ele gasta todo o seu dinheiro e acaba falido, faminto e envergonhado. Desesperado, ele decide voltar para casa sem saber o que o pai dirá. Ele teme ser rejeitado, mas sabe que não tem outra opção. E aí, no que nós falamos, a gente vê o filho, depois que ele gasta todos os seus haveres, ele vai a um fazendeiro daquela cidade, pede emprego, o fazendeiro vai e manda ele para tratar dos seus porcos. Ali, as bolotas que ele jogava para os porcos, ele desejava encher o seu estômago. E naquele momento, ele diz assim, em arrependimento: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus servos. E a gente conhece bem a história. Aqui diz assim: quando o filho se aproxima de casa, seu pai, que estava todos os dias esperando e observando, corre em sua direção. Em vez de rejeitá-lo, o pai abraça com lágrimas de alegria. O filho arrependido pede desculpas e diz que não merece ser chamado seu filho. Mas o pai não dá ouvidos às suas palavras. Em vez disso, ele celebra o retorno do filho, oferecendo-lhe uma nova túnica, um anel e dá uma festa. A gente precisa entender que o pai, ele abraça, o pai beija, o pai recebe de volta, o pai prepara uma festa. Assim, quando o pecador se arrepende, a festa no céu, e nós precisamos receber de Deus esta festa. Nós precisamos abandonar o pecado em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa ilustração ela é baseada na parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 15, reflete o coração de Deus descrito em 2 Crônicas capítulo 7, 14, quando nós nos humilhamos, oramos e buscamos a sua face, a face do Deus vivo. Ele Ele não nos rejeita, mas nos recebe com braços abertos. Assim como o pai da parábola, Deus está sempre esperando nosso retorno. Ele está pronto para nos perdoar e restaurar. Não importa nossos erros. Deus quer Deus quer nos curar e sarar a nossa terra. Assim como o pai da parábola restaurou a dignidade de seu filho, a chave é o arrependimento genuíno e o desejo de voltar para Deus, converter dos seus maus caminhos. O arrependimento verdadeiro, a terceira condição que Deus coloca em 2 Crônicas capítulo 7, 14, é a necessidade de se converter dos maus caminhos. Arrependimento é mais do que sentir remorso ou vergonha pelo pecado, é uma mudança de direção. O verbo converter implica em virar as costas para o pecado e caminhar na direção de Deus. Arrependimento não é uma emoção temporária, mas uma decisão permanente de abandonar aquilo que nos afasta de Deus. Essa conversão começa no coração, onde reconhecemos que os nossos caminhos não agradam a Deus. Em Atos capítulo 3, versículo 19, Pedro prega a necessidade de arrependimento para que tempos de refrigério venham da parte e da presença do Senhor. O arrependimento genuíno traz renovação espiritual. Quando nos afastamos
dos nossos pecados e nos voltamos para Deus. Ele renova as nossas vidas e restaura o que foi perdido. Amém? Então Deus, Ele quer restaurar, aleluia, aquilo que foi perdido em nossas vidas. Deus, Ele me chama. Deus, Ele te chama. Ele chama este povo ao arrependimento. E nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar diante de Deus o que nós precisamos para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, ter a nossa terra sarada. Muitas vezes a gente reclama por causa do crime, muitas vezes nós reclamamos por causa das mortes, dos latrocínios, por causa de tantas outras coisas que têm acontecido na nossa sociedade. Mas começa na nossa vida, começa dentro da nossa casa, de educar a nós mesmos, de educar os nossos filhos e sermos exemplos para que Deus possa agir e sarar a nossa terra, sarar a nossa nação. Então Deus não se agrada de sacrifícios vazios ou rituais religiosos sem coração. Ele busca corações arrependidos, prontos para mudar de vida. E a promessa é que quando nos arrependemos, Ele nos perdoa e nos cura. Converter-se dos maus caminhos é reconhecer que não podemos nos libertar dos pecados, aleluia, do pecado sozinho. Dependemos da graça de Deus e do poder do Espírito Santo para viver em santidade. Ouvirei, perdoarei e sararei. A resposta de Deus ao arrependimento. Finalmente chegamos à maravilhosa promessa de 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando o povo de Deus se humilha, ora, busca a sua face e se arrepende, Deus promete 3 coisas. Ele ouvirá, perdoará e curará. Isso nos revela a natureza graciosa e misericordiosa de Deus. Primeiro, promete ouvir nossas orações. Ele não está distante ou desinteressado, pelo contrário, Ele ouve atentamente o clamor de seu povo. Muitas vezes pensamos que Deus está longe ou indiferente, mas essa passagem nos assegura que Ele está atento às nossas necessidades e pronto para responder. Em segundo lugar, Ele promete perdoar os nossos pecados. O perdão de Deus é completo, é gratuito. Ele não guarda nossos pecados contra nós, mas lança no mar do esquecimento, conforme está em Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Essa é a beleza do Evangelho por meio de Cristo. Nossos pecados são perdoados e nossa relação com Deus é restaurada. Por fim, Deus promete sarar a nossa terra. Isso pode ser entendido de forma literal e espiritual. A desobediência e o pecado muitas vezes traz consequências físicas, emocionais e espirituais para nós e para a nossa nação. Mas quando nos arrependemos, Deus traz cura e restaura o que foi destruído pelo pecado, nos dá uma nova esperança. Desejamos, através dessa busca por Deus sobre 2 Crônicas, capítulo 7, 14, que possamos atender ao chamado de Deus em nossas vidas, nesse momento, confiando na promessa que Ele, aleluia, ouve, perdoa e cura, quando nós voltamos para Ele com sinceridade. Amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Dacília. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Que tenha um ano aí de renovação, um ano de saúde, um ano de paz, um ano de tranquilidade. Que o Senhor venha nos visitar, proteger e guardar. A senhora tem me ajudado muito no meu ministério. Eu louvo, engrandeço a Deus pela sua vida. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós nos alegramos, ó Deus, por esta noite, na Tua presença, sendo noite em que nós temos orado, clamado, ó Pai,
para que o Senhor venha, Senhor Deus, sarar a nossa terra. Pai amado, Pai querido, nós temos tido preocupações, ó Pai, com tantas mortes, ó Pai, com tantas mães chorando, Senhor Deus, pelos seus filhos. Isso tem, Senhor Deus, impactado, Senhor Deus, a vida da igreja, Senhor Deus, incomodado, Senhor Deus, os pastores, ó Pai, os líderes, ó Pai, os quais, Pai, têm, Senhor Deus, se juntado, Senhor Deus, para orar, para clamar, para estar, Senhor Deus, pedindo, Senhor Deus, a Tua intervenção. E nessa noite não é diferente, Pai. Esteja, Senhor Deus, guardando, Senhor Deus, os nossos caminhos, ó Pai, sarando a nossa terra, Pai, operando, Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito, ó Pai, através da Tua maravilhosa graça. A Tua palavra vai dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, que nós venhamos Te adorar. Porque quando, Senhor Deus, nós Te adoramos, buscamos a Tua face, Senhor Deus, o Senhor ouve do céu, Senhor Deus, e sara a nossa terra. Nós precisamos, ó Pai, que o Senhor venha limpar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a terra onde nós moramos, ó Pai. Nós precisamos, ó Pai, do Senhor, ó Pai, para que os latrocínios, ó Pai, venham, Senhor Deus, cair por terra, Senhor Deus, os assassinatos, ó Pai, os roubos, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, os estrupos, ó Pai, todo o mal, Pai, venha ser cessado, Senhor Deus, pelo poder do Teu nome. Nos ajuda, Senhor Deus, nos fortaleça, faça com que nós sejamos, ó Pai, bênção, ó Pai, instrumentos, ó Pai, nas Tuas mãos. Então usa, Senhor Deus, o Teu povo está orando, está buscando, Senhor Deus, Deus, se arrependendo, Senhor Deus, dos seus pecados, ó Pai. Deus, ouve tudo do céu, Senhor Deus, lugar da Tua habitação, Senhor Deus, as nossas orações, ó Pai, os nossos clamores, ó Pai, para que possamos, ó Pai, ser sarados, Senhor Deus, pelo poder do Teu nome, Pai. Assim, Senhor Deus, nesta noite, ó Pai, nós, aleluia, nos alegramos, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que até, Senhor Deus, no estar aqui falando da Tua palavra, Senhor Deus, é obra do Senhor, porque o Senhor tem dito, Senhor Deus, que o Senhor preparou, Senhor Deus, aleluia, as obras, Pai, de antemão, Senhor Deus, para que nós andássemos nela. E assim, Senhor Deus, eu tenho agradecido ao Senhor por mais um ano de vida, Senhor Deus, por mais, Senhor Deus, um ano, Senhor Deus, que o Senhor tem, Senhor Deus, abençoado ao Teu povo, ó Pai. Nós estamos em 2025, que seja um tempo, Senhor Deus, de oração, um tempo de busca, um tempo de entrega, Senhor Deus, um tempo de nós estarmos falando contigo, Pai, a respeito, Senhor Deus, da Tua graça, do Teu sobrenatural, Pai. Então abençoa, Senhor Deus, o Teu povo, ó Pai, abençoa, Senhor Deus, os Teus filhos e filhas, ó Pai. Deus de Israel, se faça presente, Senhor Deus, se mostra, Senhor Deus, a nós, ó Pai. Deus, começa, Senhor Deus, a sarar, Senhor Deus, a nossa terra, Senhor Deus, a começar, Senhor Deus, pelo Rio de Janeiro, ó Pai, que precisa tanto do Senhor, ó Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu louvo, engrandeço, magnifico o Teu nome, ó Pai. Deus, dá sinal, Senhor Deus, aleluia, do Teu poder, da Tua unção, do Teu sobrenatural, Pai. Traz cura, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, colocando, Senhor Deus, todo o pecado por terra, Pai. Pois a Tua palavra diz, Senhor Deus, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Deus, aprisiona, Senhor Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, todo o inimigo, Senhor Deus, espiritual, Pai, que tem trago, Senhor Deus, guerra, Senhor Deus, a cascadura, Senhor Deus, a madureira, Senhor Deus, praça seca, Deus, campinho, Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Deus, Israel, Leme de Brito, Senhor Deus, piedade, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, encantado, Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, tomar o Rio de Janeiro nas Tuas mãos, ó Pai, assim, Senhor Deus, eu imploro, Senhor Deus, assim eu clamo ao Senhor. Venha, Senhor Deus, com Teu socorro, ó Pai. Venha proteger, Senhor Deus, os Teus filhos e filhas, ó Pai, assim conforme o Senhor fez no Egito, Senhor Deus. Que quando, Senhor Deus, aleluia, havia ali as pragas, Senhor Deus, ó Deus, ó Pai amado, Pai querido, no Egito, Senhor Deus, Deus de Israel, naquele lugar, Senhor Deus, onde estavam Teus filhos habitando, Pai, havia, Senhor Deus, a Tua proteção, o Teu cuidado. Assim, Senhor Deus, vem estar conosco, ó Pai. Aleluia, cuidando de todos nós, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Abençoe e traga, Senhor Deus, para junto de Ti, Senhor Deus, todos aqueles que não conhecem o Senhor ainda, Senhor Deus, faça-se presente na vida deles, ó Pai, porque a Tua palavra diz, Senhor Deus, que existem outras pessoas que não estão nesse apreço que o Senhor deseja que esteja. Assim, Pai amado, Pai querido,
nós louvamos, engrandecemos, magnificamos ao Teu nome, Pai. Então, Senhor Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a transpor, Senhor Deus, com as barreiras, com as dificuldades, ó Pai, com tudo, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, aleluia, se levantado, Senhor Deus, contra nós. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós louvamos, engrandecemos, magnificamos ao Teu nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Quero dar a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém, amém e amém. Deus te abençoe, diaconisa Dacília. Uma boa noite, dorme com Deus. Deus esteja operando sobre a sua vida, operando sobre a vida de todos os nossos amados irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Tenham todos uma boa noite. O Papai do Céu esteja aí operando maravilhosamente em nossas vidas. Amém? Fica na paz. Deus abençoe. Aleluia. Glórias a Deus.